Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Se você deseja ajudar este canal a crescer e alcançar mais vidas com a palavra de Deus, deixe o seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa de um milagre. Comente Amém aqui embaixo para ativar o algoritmo e fazer com que esta mensagem de poder chegue a corações sedentos da palavra. Hoje, mergulharemos nas profundezas do Salmo 9, um cântico de triunfo e justiça divina que vai transformar completamente a sua vida. Este não é um salmo de lamentação, mas um decreto de autoridade espiritual. O salmista começa declarando no versículo 1: Louvar-te-ei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Quando você decide louvar com todo o coração, você está estabelecendo um ambiente de vitória ao seu redor. O contexto aqui é a gratidão pela derrota dos inimigos e a exaltação do trono de Deus. No versículo 2, lemos: Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Esta alegria não depende das circunstâncias externas, mas da posição de Deus como o Altíssimo, aquele que está acima de qualquer principado, potestade ou poder das trevas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele reina sobre os céus e sobre a terra. Ao olharmos para o versículo 3 do Salmo 9, vemos a promessa poderosa de proteção. Porquanto os meus inimigos retrocederam, caíram e pereceram diante da tua face. Entenda isso profundamente. Quando a face de Deus se volta para a sua causa, o inimigo não tem outra opção a não ser recuar. Não há resistência que suporte a presença do Todo-Poderoso. O Salmo 9,4 reforça que Deus sustenta o seu direito e a sua causa, assentando-se no trono e julgando retamente. Você não precisa lutar com suas próprias mãos, pois o juiz do universo já deu o veredito a seu favor. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor, como está escrito em 2 Crônicas 20:15. Você apenas precisa permanecer firme e ver a salvação do Senhor. Êxodo 14:13 nos ensina a não temer, mas a ver o livramento que Deus trará. Oração de ativação. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu ativo agora a autoridade do Salmo 9 sobre a vida deste irmão e desta irmã. Eu declaro que todo inimigo que se levantou contra a saúde, contra a família, contra as finanças e contra os sonhos, retrocede agora. Pela tua face, ó Deus, que eles caiam e pereçam. Eu tomo posse do julgamento reto e declaro que a causa do teu povo está ganha no tribunal do céu. Amém. Continuando nossa exposição, o versículo 5 do Salmo 9 diz que Deus repreendeu as nações e destruiu os ímpios. O nome deles foi apagado para sempre e eternamente. Isso nos lembra de Êxodo 14:14, onde o Senhor diz que pelejará por vós e vós vos calareis. O Salmo 9 é a confirmação de que o mal tem um fim determinado, mas o reino de Deus é eterno e permanece para sempre. No versículo 6 lemos: Quanto ao inimigo, consumados estão os seus desertos perpétuos, e tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Observe que não apenas o inimigo é derrotado, mas até a memória dele é apagada. Isso significa que o trauma, a dor e a lembrança do mal não terão poder sobre você. Isaías 43:18 nos convida a não lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas, porque Deus fará uma coisa nova.
Isaías 43:19 declara que Deus abrirá um caminho no deserto e rios no ermo. No versículo 7, a palavra afirma com autoridade: mas o Senhor está assentado perpetuamente, preparou o seu trono para julgar. Enquanto o mundo se abala, enquanto as estruturas humanas caem, o trono de Deus permanece firme e inabalável. Ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão, como diz o versículo 8. Esta é uma verdade que precisa penetrar no seu espírito. Deus não está tentando estabelecer seu trono, ele já está assentado. A vitória já foi conquistada. Você não está lutando para vencer, você está lutando de uma posição de vitória. Colossenses 2:15 declara que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Hebreus 2:14 afirma que Jesus destruiu aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Deus é o refúgio para o oprimido, um refúgio em tempos de angústia, conforme o versículo 9 declara. Se você está passando por uma pressão, saiba que o Senhor é a sua torre forte. Provérbios 18:10 diz que o nome do Senhor é uma torre forte. Para ela corre o justo e está seguro. O Salmo 9:10 traz uma das promessas mais lindas e poderosas de toda a Escritura. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Conhecer o nome de Deus é conhecer o seu caráter. Ele é Jeová Jiré, o provedor que supre todas as necessidades. Jeová Rafá, o que cura todas as enfermidades. Jeová Nissi, a nossa bandeira de vitória em todas as batalhas. Jeová Shalom, a nossa paz que excede todo entendimento. Jeová Shammah, o Deus que está presente. Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Jeová Rohi, o Senhor é meu pastor. Oração de ativação. Pai, nós conhecemos o teu nome e por isso confiamos plenamente em ti. Eu ativo a proteção da torre forte sobre este lar, sobre esta família, que nenhum mal chegue à tenda daqueles que te buscam. Eu declaro que o desamparo não faz parte da herança dos teus filhos. Manifesta-te como o refúgio em tempos de angústia e transforma cada aflição em um testemunho de poder e glória. Amém. O versículo 11 nos convoca com urgência. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Anunciai entre os povos as suas obras. Não guarde o milagre para você. Testifique. Quando você anuncia as obras de Deus, você fortalece a fé de outros e envergonha o adversário. O versículo 12 diz que Deus se lembra do sangue derramado e não se esquece do clamor dos aflitos. Cada lágrima sua foi colhida em um odre celestial. Salmo 56:8 confirma que Deus conta os nossos passos e guarda nossas lágrimas. Ele não é indiferente ao seu sofrimento. Cada noite de choro será transformada em manhã de alegria, como diz o Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isaías 61:3 promete que Deus dará óleo de alegria em vez de pranto e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. No versículo 13, o salmista clama com intensidade: tem misericórdia de mim, Senhor. Vê a aflição que padeço daqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. Observe a autoridade desta declaração. Ele não pede para ser consolado na morte. Ele declara que Deus o levanta das portas da morte. Isso é ressurreição de sonhos, de projetos, de saúde, de casamentos, de ministérios. O objetivo desse livramento está no versículo 14. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. A sua vitória tem um propósito maior: a glória de Deus e o testemunho para as nações. Você foi liberto para libertar outros. 2 Coríntios 1:4 diz que Deus nos consola para que possamos consolar outros com a mesma consolação. Os versículos 15 e 16 mostram a lei do retorno espiritual.
As nações enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que executou. Enlaçado ficou o ímpio nas obras de suas mãos. O que foi planejado contra você servirá de armadilha para o próprio mal. Como no livro de Ester, onde a forca que Amã preparou para Mardoqueu serviu para ele mesmo, o decreto de destruição contra sua vida será revertido em honra e exaltação. Gálatas 6:7 nos ensina que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O inimigo semeou maldade, ele ceifará destruição. Mas você que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Provérbios 26:27 declara que quem cava uma cova cairá nela, e a pedra voltará sobre aquele que a revolve. Oração de ativação. Eu profetizo agora a reversão divina sobre a sua vida. Toda a rede oculta, todo o laço do passarinheiro e toda a cova aberta contra a sua vida serão instrumentos da queda do inimigo. Eu declaro que você está livre. O pé do ímpio fica preso na própria maldade, mas você caminha em lugares altos. Eu ativo o livramento das portas da morte e decreto vida em abundância sobre você agora, em nome de Jesus. O versículo 17 adverte que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas o versículo 18 traz o consolo poderoso, porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres perecerá perpetuamente. Talvez você sinta que a resposta está demorando, mas o para sempre de Deus não é o nosso. Ele é fiel e cumpre todas as suas promessas. Abacuque 2:3 diz que a visão é para um tempo determinado, e se tardar, espera-o, porque certamente virá e não falhará. Deus nunca se atrasa, ele sempre chega no tempo certo. Eclesiastes 3:11 afirma que Deus faz todas as coisas formosas no seu tempo. O Salmo 9 termina com um clamor de soberania nos versículos 19 e 20. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante da tua face. Põe-nas em medo, Senhor, para que as nações saibam que não passam de homens. Esta é a nossa confiança inabalável. O homem é limitado, mas Deus é ilimitado. O braço de carne falha, mas a destra do Senhor é fiel e poderosa para salvar. Jeremias 17:5 adverte sobre confiar no homem, mas o versículo 7 abençoa aquele que confia no Senhor. Isaías 2:22 nos alerta a deixar de confiar no homem, cujo fôlego está no seu nariz. Ao meditarmos em toda a extensão deste salmo maravilhoso, conectamos com Romanos 8:37, que diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A vitória não é algo que estamos tentando alcançar, é algo de onde partimos. Jesus já venceu o mundo, e o Salmo 9 é o nosso hino de guerra e celebração. Vamos aprofundar ainda mais nesta palavra poderosa. João 16:33 declara que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. A palavra maravilhas, no versículo 1, no original hebraico pala, refere-se a atos extraordinários que vão além da compreensão humana. Quando você conta as maravilhas de Deus, você está liberando o poder do testemunho. Apocalipse 12:11 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Portanto, ao declarar o que Deus já fez, você cria um caminho para o que Ele fará hoje na sua vida. O testemunho é uma arma espiritual poderosa que destrói as fortalezas do inimigo. Salmo 107:2 nos convoca a dizer isso os remidos do Senhor. No versículo 7, vemos a soberania absoluta. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Enquanto governos humanos sobem e descem, enquanto crises econômicas vêm e vão, enquanto pandemias surgem e passam, o trono de Deus não sofre abalo.
Ele preparou o seu trono para o juízo. Isso significa que a justiça não é uma possibilidade, é uma garantia. Se você foi injustiçado, se alguém tentou manchar seu nome, se roubaram sua honra, o juiz está no trono. O versículo 8 diz que ele julgará o mundo com justiça. Não é a justiça dos homens, que é falha e corrupta, mas a justiça perfeita do reino de Deus. Salmo 89:14 declara que justiça e juízo são a base do seu trono. Salmo 97:2 reforça que nuvens e escuridão o rodeiam, mas justiça e juízo são a base do seu trono. Deus é o refúgio para o oprimido, como declara o versículo 9. A palavra refúgio aqui dá a ideia de um lugar alto, inacessível ao inimigo. É como se Deus te colocasse em uma fortaleza no topo de uma montanha onde as flechas do adversário não podem te alcançar. Salmo 91:1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Salmo 9 é o complemento dessa segurança espiritual. Você está protegido pela presença de Deus. Salmo 46:1 afirma que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 62:8 nos convida a confiar nele em todo o tempo e a derramar perante ele o nosso coração. Oração de ativação. Senhor, eu declaro que este teu filho, esta tua filha, está escondido na rocha que é Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra ele prosperará. Eu quebro toda maldição, toda palavra negativa, todo decreto das trevas. Eu ativo a proteção do sangue de Jesus sobre esta vida, sobre esta casa, sobre este ministério. Amém? O versículo 10 é a chave da intimidade com Deus. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Conhecer o nome de Deus na Bíblia não é apenas saber como chamá-lo, mas ter uma experiência real e transformadora com ele. Quem conhece o Senhor como provedor, não teme a escassez. Quem conhece o Senhor como pastor, não teme a falta. O Salmo 23:1 declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Salmo 9, essa confiança é recompensada, porque o Senhor nunca desampara os que o buscam de todo o coração. Jeremias 29:13 diz que quando você o buscar de todo o coração, ele será achado por você. Provérbios 3:5-6 nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não nos estribar no nosso próprio entendimento. Salmo 37:5 nos convida a entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. O versículo 12 fala sobre a memória de Deus, pois quando inquire do sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Deus tem um registro de cada injustiça sofrida. Ele é o Deus que vê, El Roi. Como viu a aflição de Israel no Egito em Êxodo 3:7, ele vê a sua luta hoje. Ele não é indiferente. O clamor do aflito move a mão de Deus e ativa os anjos para trabalharem a seu favor. Salmo 34:17 diz que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmo 145:18 afirma que o Senhor está perto de todos os que o invocam em verdade. Salmo 34:18 declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. No versículo 13, o salmista pede misericórdia e aponta para a aflição causada pelos que o odeiam. Mas veja a transição poderosa: Tu que me levantas das portas da morte. Isso nos remete a Efésios 2:1-6, onde diz que ele nos deu vida quando estávamos mortos em ofensas e pecados e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não está mais na porta da morte, você está na porta da vitória. Você não está mais na porta da derrota, você está na porta do milagre. João 10:10 declara que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância.
Romanos 8:11 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais. 2 Coríntios 4:14 afirma que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. Oração de ativação. Eu decreto vida sobre você agora. Eu profetizo ressurreição sobre tudo que morreu. Sonhos, projetos, relacionamentos, saúde, finanças. Eu declaro que você sai das portas da morte e entra nas portas da vida abundante. Receba agora o sopro de Deus, renovando todas as áreas da sua vida. O versículo 14 fala sobre contar os louvores nas portas da filha de Sião. As portas na antiguidade eram lugares de autoridade, onde os negócios eram feitos e os julgamentos realizados. Declarar os louvores nas portas significa que sua vitória será pública e notória. Todos verão o que Deus fez por você. Sua história será um testemunho vivo do poder de Deus. Mateus 5,16 nos ensina a deixar a nossa luz brilhar diante dos homens para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. 1 Pedro 2,9 declara que somos geração eleita para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Marcos 5,19 nos instrui a ir para casa e anunciar o que o Senhor fez por nós. Os versículos 15 e 16 revelam a justiça poética de Deus. As nações enterraram-se na cova que fizeram. Na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. O mal é autodestrutivo. Quem cava uma cova para o justo, nela cairá, como diz Provérbios 26:27. O versículo 16 diz que o Senhor é conhecido pelo juízo que executou. Às vezes, Deus permite que o inimigo avance apenas para que a queda dele seja mais gloriosa e o nome do Senhor seja mais exaltado. Foi assim com Faraó no Mar Vermelho, foi assim com Golias diante de Davi e será assim com os seus inimigos. Êxodo 14:4 diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele fosse glorificado. 1 Samuel 17:46 mostra Davi declarando que toda a terra saberia que há Deus em Israel. O versículo 17 fala sobre o destino dos ímpios, mas o versículo 18 foca na esperança do necessitado. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres perecerá perpetuamente. A sua esperança é uma âncora para a alma, firme e segura. Como diz Hebreus 6:19, ela não vai morrer. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Números 23:19 declara que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isaías 55:11 afirma que a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Filipenses 1:6 nos assegura que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Romanos 4:21 declara que Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. O versículo 19 é um grito de guerra. Levanta-te, Senhor. Quando Deus se levanta, os seus inimigos se dispersam, como está escrito no Salmo 68:1. O versículo 20 encerra pedindo que as nações saibam que são apenas homens. Isso nos traz a perspectiva correta. Deus é grande, o problema é pequeno. Deus é eterno, a crise é passageira. Deus é todo-poderoso, o inimigo é limitado. Isaías 40:15 diz que as nações são como um pingo de água num balde diante de Deus. Isaías 40:17 afirma que todas as nações são como nada perante ele. Isaías 40:22 declara que Deus está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Oração final de ativação. Pai, eu ativo agora todas as promessas do Salmo 9 sobre a vida de quem está assistindo este vídeo. Eu decreto vitória total. Eu decreto proteção divina. Eu decreto provisão sobrenatural. Eu decreto cura completa. Eu decreto libertação de toda opressão. Que o Senhor se levante e os inimigos sejam dispersos.
Que a face de Deus brilhe sobre você e te abençoe. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e te dê paz. Em nome de Jesus, amém. Receba esta palavra de autoridade. O Salmo 9 é o seu decreto de vitória para este dia, para esta semana, para este mês e para este ano. Não tema as ameaças, pois o juiz está no trono. Não tema a escassez, pois o provedor nunca desampara. Não tema a doença, pois aquele que te levanta das portas da morte é o Senhor da vida. Não tema o futuro, pois aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, como está escrito em Filipenses 1:6. Você é mais do que vencedor. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é herdeiro de todas as promessas. Você é cabeça e não cauda. Você está por cima e não por baixo. Agradeço por você ter assistido e orado comigo até o final. Se Deus tocar no seu coração e você sentir o desejo de contribuir financeiramente para que este ministério continue crescendo e produzindo conteúdos de fé, oração e palavra, você pode fazer uma doação via Pix, pelo Live Pix, que está aparecendo na tela agora. Toda oferta, independente do valor, é uma semente no reino e será usada para a expansão desta palavra e para alcançar mais vidas. Que o Senhor multiplique abundantemente sobre a sua vida tudo o que você semear no reino de Deus.